Quando eu penso nos últimos anos da minha vida, percebo que muita coisa poderia ter sido diferente se eu tivesse entendido lá atrás quem era realmente a Tamires. Na época, eu confundia intensidade com amor, ciúme com cuidado, insistência com paixão. Eu tinha 24 anos quando a conheci numa festa de um amigo em comum. Ela tinha aquele jeito meio inquieto, olhar que parecia prender o seu, como se estivesse tentando adivinhar o que você pensava antes mesmo de você falar. Aquilo me deixou intrigado. Talvez tenha sido esse o primeiro erro, ter confundido inquietação com charme. Nos primeiros meses, tudo parecia bom demais. Tamires era o tipo de pessoa que dizia que precisava de mim o tempo todo. Mandava mensagens a qualquer hora, aparecia de surpresa no meu trabalho com café, dizia que não conseguia parar de pensar em mim. Eu lembro que no começo fiquei lisonjeado. Nunca tinha vivido algo tão intenso. Mas com o tempo, comecei a perceber que ela não queria estar perto de mim. Ela queria estar em cima de mim. O que eu achava que era carinho virou cobrança. O que eu via como demonstração virou vigia constante. A primeira vez que ela me fez sentir medo foi quando discutimos por causa de uma colega de trabalho. Era uma colega, nada mais. Eu havia mencionado o nome dela por acaso, comentando sobre um projeto. Tamires ficou em silêncio na hora, só me encarou. No caminho para casa, sem levantar a voz, ela disse que já tinha vasculhado minhas redes sociais e que sabia coisas que eu não imaginava. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela não respondeu. Só deu um sorriso estranho, como se estivesse satisfeita por me ver desconfortável. Eu deveria ter terminado ali, mas eu sempre tinha uma desculpa pronta para mim mesmo, que ela tinha inseguranças, que precisava de ajuda, que comigo ia melhorar. E também tinha aquela sensação de culpa que ela conseguia colocar em mim com facilidade. Quando eu tentava conversar sobre limites, ela chorava, dizia que eu era tudo que ela tinha, que ia fazer terapia, que ia mudar. Eu acreditava, ou fingia acreditar para evitar o peso que vinha depois. Ligações sem parar, mensagens dizendo que ia fazer besteira, áudios chorando, dizendo que eu estava destruindo a vida dela. Isso durou quase 2 anos. 2 anos em que, aos poucos, fui perdendo amigos, evitando sair, evitando falar com qualquer pessoa que pudesse virar alvo de ciúmes. Meus pais não gostavam dela, mas evitavam comentar para não me afastar ainda mais. No fundo, eu sabia que algo estava muito errado, mas tinha medo de tomar uma decisão e lidar com a tempestade que viria. E a tempestade veio mesmo. A gente terminou depois de uma briga feia. Eu finalmente disse que não aguentava mais. Ela me chamou de traidor, de mentiroso. Disse que eu ia me arrepender. Lembro que naquela noite só coloquei algumas roupas numa mochila e fui para a casa dos meus pais. Eu precisava respirar. Eu achei que com o fim ela ia desaparecer da minha vida. Eu era ingênuo demais para pensar assim. Porque os primeiros dias foram silenciosos, mas logo vieram as mensagens, longas, confusas, algumas implorando, outras ameaçando. Depois vieram as ligações. Depois os perfis falsos nas redes sociais me marcando em fotos antigas. Depois, as aparições em lugares que ela não tinha motivo nenhum para estar. Eu saía do trabalho e a encontrava me esperando na calçada com uma expressão neutra, como se fosse coincidência. Ia ao mercado e via ela um corredor atrás, olhando sem disfarçar. Minha mãe chegou a ver ela parada na esquina da nossa rua, dentro do carro, como se estivesse só observando. Foi por essa época que conheci Karen. Ela apareceu numa fase em que eu já estava esgotado, mas tentando reerguer a vida. Eu a conheci num curso que fiz para tentar ocupar a cabeça. Karen era diferente de tudo que eu tinha vivido. O jeito dela era tranquilo, simples, direto. Ela não cobrava, não pressionava, não fazia jogos. Ela tinha uma calma que me desarmava. Eu lembro da primeira vez que saímos para tomar um café depois da aula. Só de ficar sentado ali, conversando sobre coisas básicas, eu senti uma paz que não conhecia havia anos. Eu tentei manter distância no começo. Não queria arrastar ela para o caos que era meu passado com Tamires. Mas Karen insistia no melhor sentido da palavra, sem invadir, sem exigir. Era uma presença leve.
Um dia contei para ela, de forma bem resumida, que tinha saído de um relacionamento complicado. Ela não fez perguntas demais, só disse que eu tinha tempo, que não precisava correr. Os meses passaram e eu realmente fui me apaixonando. Karen tinha esse jeito de fazer tudo parecer possível, ajeitado, encaixado. Com ela, eu conseguia respirar sem ficar esperando a próxima explosão. E mesmo quando Tamires ainda insistia em mandar mensagens, eu me distanciava cada vez mais daquela sombra. Bloqueei tudo que dava. Troquei número. Mudei algumas rotinas. Achei que ela ia cansar. E por um tempo, pareceu que tinha cansado. As mensagens pararam. As aparições pararam. O silêncio dela foi tão grande que depois de um ano eu comecei a acreditar que ela tinha finalmente seguido em frente. Eu devia ter desconfiado. Porque Tamires nunca foi do tipo que aceitava perder. Nunca. Mas naquela época, acreditando nessa falsa paz, eu estava vivendo uma fase nova com Karen. A gente começou a viajar juntos nos fins de semana, visitar lugares turísticos, conhecer trilhas. Ela adorava cidades pequenas, com praias tranquilas, gente andando devagar, clima mais simples. E eu me via aos poucos recuperando partes de mim que achei que tinham desaparecido. Quando percebi, a vida com ela já estava entrelaçada na minha rotina. A gente acordava e dormia conversando, fazia planos, cozinhava juntos. Ela me mostrava músicas que gostava, eu mostrava séries antigas que eu assistia com meu pai. Era o tipo de relacionamento que parecia normal. E depois de tudo que vivi, normal era quase um milagre. Eu não sabia naquela época que o silêncio de Tamires não era desistência. Era planejamento. Não sabia que ela estava só esperando o momento exato para voltar e que quando voltasse ia fazer da forma mais destrutiva possível. Mas isso eu só viria a entender muito tempo depois. O tempo com Karen passou tão fluido que quando a gente decidiu morar junto, pareceu natural. Não teve aquele momento cheio de cerimônia. Só percebemos que já fazíamos tudo juntos e que não tinha sentido manter duas casas, 2 trajetos, 2 rotinas separadas. Foi um período bom. Simples, mas bom. Eu acordava antes dela para fazer café. Ela me acordava nos fins de semana abrindo a janela e deixando a luz entrar direto nos meus olhos, só para me provocar. Às vezes eu pensava que era isso que eu sempre tinha procurado. Uma vida quieta, sem exageros, sem medo constante. Foi nesse ritmo que o casamento acabou se tornando assunto. Primeiro numa conversa mais solta, depois mais concreta. A verdade é que eu nunca tinha me imaginado casando, não depois da bagunça que foi meu relacionamento anterior. Mas com Karen era diferente. Ela me dava essa sensação de estabilidade. E quando percebi, já estava procurando alianças com ela, decidindo data, chamando família. Tudo parecia tão limpo, uma espécie de renascimento. Eu lembro bem do dia do casamento. A cerimônia foi simples, só para a família e alguns amigos mais próximos. Eu estava nervoso, mas não daquele nervoso ruim. Era um frio na barriga que parecia confirmar que eu estava fazendo a coisa certa. Minha mãe chorou o discurso inteiro. Meu pai fez piada ruim como sempre. E Karen estava linda. Não de um jeito exagerado, mas daquele jeito que só ela tinha, de parecer acolhedora até com o vestido mais fino. Se em algum momento, naquele dia, passou pela minha cabeça o nome Tamires, foi só como um sopro distante. Eu acreditava de verdade que aquilo tudo estava no passado. Depois da festa, fomos direto para nossa lua de mel, numa cidade turística conhecida pelas praias bonitas e pelas ruas cheias de pousadas pequenas. Restaurantes familiares e turistas andando devagar, tirando foto de tudo. A gente já tinha ido para lá uma vez, num bate-volta rápido, e tinha gostado do clima. Agora, com mais tempo, queríamos aproveitar de verdade. Chegamos no fim de tarde. O céu estava naquele tom meio alaranjado e o vento tinha cheiro de mar. A pousada que escolhemos ficava numa rua tranquila, com poucos carros passando, e tinha aquele visual aconchegante, com plantas nas varandas e portas de madeira claras. No saguão, o pessoal da recepção nos recebeu com suco gelado e Karen ficou encantada com os detalhes da decoração.
Eu também estava bem animado. Depois de tudo que a gente tinha enfrentado para chegar até ali, parecia que finalmente nada ia atrapalhar. Mas a sensação de tranquilidade durou pouco. Na primeira noite, ainda quando estávamos descendo para o restaurante da pousada, eu vi alguém que conhecia de longe. Não foi um choque imediato. Foi algo meio confuso, como quando você reconhece alguém, mas seu cérebro demora alguns segundos para aceitar. A pessoa estava de costas, conversando com outra mulher perto das mesas externas. E não tinha por que estar ali. Simplesmente não tinha. Tamires. O nome veio na minha cabeça de um jeito gelado. Na hora, engoli seco, mas tentei não reagir. Karen estava falando alguma coisa sobre o cardápio do restaurante. Eu nem ouvi direito. Eu sabia que se ela percebesse na hora o que eu tinha visto, a lua de mel acabaria antes mesmo de começar. E também tinha aquela parte de mim que dizia: você pode estar enganado. Pode ser só alguém parecida. Só que quando entramos no restaurante e me sentei, a mulher virou o rosto de lado, rindo de algo, e eu vi claramente. Era ela. O mesmo jeito de prender o cabelo. A mesma postura um pouco rígida. Até o jeito de cruzar o braço enquanto conversava. Meu estômago afundou. Mas o que eu ia fazer? Levantar, ir lá e perguntar: o que você está fazendo aqui? Isso só chamaria mais atenção. E não fazia sentido. Ela não tinha como saber onde eu passaria a lua de mel. Não deveria saber, pelo menos. Eu nunca postei nada sobre isso, nem falei com pessoas em comum. Eu me convencia, a cada minuto, que era coincidência. Por mais que eu repetisse para mim mesmo que não havia como ela saber da viagem, a verdade é que, no fundo, eu sabia que Tamires tinha seus jeitos de descobrir as coisas. Quando estávamos juntos, ela já tinha conseguido acesso ao meu e-mail sem eu perceber. Já tinha decorado horários e rotinas minhas que eu nem lembrava de ter comentado. Talvez eu tenha subestimado ou fingido esquecer do que ela era capaz. Karen percebeu que eu estava disperso e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que só estava cansado da viagem. Não queria estragar o clima. A janta foi tranquila, tirando o fato de que eu tentava a todo custo não olhar na direção de Tamires. Depois voltamos para o quarto, e eu tentei colocar isso na cabeça como coisa da minha cabeça. O problema é que, no fundo, eu sabia que não era. Nada envolvendo Tamires era simples assim. Ela nunca tinha sido uma pessoa de coincidências. No dia seguinte, logo cedo, estávamos no café da manhã, e foi aí que Karen viu também. Tamires passou perto da mesa, indo pegar frutas na bancada. Quando voltou, olhou em nossa direção. E não foi olhar normal. Foi olhar direto para mim. Olhar que reconhece. Olhar que diz: eu sei exatamente onde você está. Karen olhou para mim na hora. Você conhece ela? A pergunta saiu leve. Só curiosidade. Eu respondi rápido demais. Acho que não. Talvez só seja parecida com alguém. Karen não insistiu, mas deu para perceber que estranhou meu tom. E eu fiquei o resto do café inteiro com um nó na garganta. Quando subimos para o quarto para pegar as coisas antes de sair para a praia, ela comentou casualmente: achei que ela te reconheceu também. Eu só desconversei. Disse que era impressão dela. Era óbvio que Karen não estava totalmente convencida, mas ela não pressionava. Esse era o jeito dela. Se fosse no passado, com Tamires, aquilo viraria uma discussão de horas. Com Karen virou só silêncio desconfortável. Tentamos seguir com o dia normalmente. Tomamos sol, caminhamos pela orla, tiramos fotos, comemos pastel numa barraquinha. E por algumas horas parecia que tudo estava normal. Até que, voltando para a pousada no fim da tarde, eu a vi de novo. Parada perto da entrada, mexendo no celular. E dessa vez ela levantou o rosto devagar, como se estivesse me esperando passar. O olhar dela encontrou o meu e ela sorriu. Não um sorriso simpático. Um sorriso controlado, quase satisfeito. E naquele momento, eu soube que não era coincidência, que ela estava ali por mim. Eu só não fazia ideia do que ela queria ainda, ou até onde estava disposta a ir. A lua de mel mal tinha começado, e eu já sentia que aquilo ia virar um pesadelo. Eu tentei aproveitar o resto do dia fingindo que nada tinha acontecido, mas a presença da Tamires ali
andando pelas mesmas áreas da pousada, respirando o mesmo ar que eu e Karen, deixava tudo pesado. Era como se eu estivesse sempre um passo atrás de algum problema que eu não conseguia ver inteiro. No fim da tarde, Karen decidiu ir tomar banho e descansar um pouco antes do jantar. Eu disse que ia descer para pegar uma água gelada e ver se tinha algum remédio na recepção, porque minha cabeça estava doendo. E não era mentira. Eu realmente estava com dor de cabeça, mas não era por causa do sol. Era ansiedade, medo e uma sensação péssima de que algo inevitável estava prestes a acontecer. Desci as escadas devagar, tentando colocar meus pensamentos em ordem, tentando imaginar alguma explicação que não fosse a pior possível. Talvez Tamires estivesse ali com alguém. Talvez fosse uma viagem antiga, marcada antes mesmo de saber que eu tinha casado. Talvez. Mas quando passei pelo corredor que dava acesso à área dos quartos, ouvi uma voz baixa, vinda de um cantinho onde o corredor fazia uma curva. Uma voz que eu conhecia muito bem. Jonathan. Meu corpo inteiro travou. Ela estava ali, encostada na parede, como se estivesse me esperando. A luz amarela do corredor deixava o rosto meio sombreado, mas eu reconheceria aquela expressão mesmo no escuro. Era o mesmo olhar que ela lançava antes de uma briga, antes de um dos shows emocionais que eu conhecia tão bem. Você não vai falar comigo? Ela perguntou como se fosse absurdo eu tentar passar direto. Eu engoli seco. O que você está fazendo aqui, Tamires? Ela sorriu, inclinando a cabeça para o lado. Passeando, é proibido? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Para de fingir que é coincidência. Como você descobriu que eu estaria aqui? Ela deu um passo para frente e eu dei um passo para trás sem perceber. Eu não descobri. Eu acompanhei. Eu sempre acompanhei, Jonathan. Você acha mesmo que some da minha vida sem deixar rastro? Você acha que eu não sei o que acontece com você? Meu estômago revirou. Tamires, você precisa me deixar em paz. Eu tô casado. Isso aqui é a minha lua de mel. Você não pode fazer isso. Ela se aproximou ainda mais, de forma tão calculada que parecia que já tinha ensaiado. Lua de mel. Ela repetiu devagar, como se a frase tivesse um sabor amargo. Você realmente achou que eu ia assistir tudo de longe? Que eu ia ver você casar com outra e ficar calada? Eu te conheço mais que qualquer pessoa. Eu sei o que você sente, mesmo quando tenta esconder. Eu não sinto mais nada por você. Respondi rápido, talvez rápido demais. Tamires deu outro sorriso, só que diferente, como se estivesse me analisando. Jonathan, você fala isso, mas seu corpo diz outra coisa. Antes que eu pudesse reagir, ela se aproximou demais. Encostou a mão no meu braço, depois no meu peito. Eu tentei afastar, mas ela era rápida. E a proximidade, aquele cheiro familiar, aquela carga emocional que eu achava que tinha enterrado, tudo me atingiu de uma vez. Eu não queria, mas meu corpo estava tenso e ela sabia ler isso. Vai dizer que não sentiu nada quando me viu? Ela sussurrou. Vai mentir para mim, como sempre fez. Eu tentei sair dali, mas ela me segurou pelo pulso. Não foi força, foi jeito. Tamires, me solta. Então me olha nos olhos e diz que não quer. A voz dela tremeu. Me olha. Eu não consegui. Foi o começo do erro que destruiu toda a lua de mel e a minha paz. Uma fraqueza idiota, uma hesitação de meio segundo. Ela viu. Bastou isso. E então, tudo desmoronou. Ela me puxou para dentro de uma área vazia, um canto de serviço entre o corredor e a escada de emergência. Eu sabia que devia sair, que devia empurrar, que devia fazer qualquer coisa além do que realmente fiz. Mas estava paralisado. Não por desejo, mas por aquela mistura confusa que sempre me impedia de enfrentar Tamires de frente. Foi rápido, confuso, e eu me odiei durante cada segundo. E odeio até hoje. Quando tudo terminou, eu estava com as mãos no rosto, respirando rápido, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. Tamires ajeitou o cabelo com calma, como se estivesse satisfeita, como se tivesse conquistado exatamente o que queria. Agora você não vai me ignorar, ela disse tranquila. Nem fingir que me esqueceu. Eu sei o que isso significa para você, e você sabe muito bem o que vai significar para Karen se ela descobrir. Aquilo me atingiu como um soco.
Você não vai falar nada para ela. Tamires deu um risinho. Depende de você. E virou saindo como se fosse um passeio qualquer. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando fazer o coração desacelerar, tentando entender o tamanho do buraco que eu tinha cavado. Quando voltei para o quarto, Karen estava sentada na cama, mexendo no celular, meio sonolenta. Ela sorriu quando me viu, e eu senti uma culpa tão forte que quase me fez vomitar. Demorou. Ela disse bocejando. Achei que tinha descido só para pegar água. Eu apenas assenti, tentando não encarar os olhos dela. Estava cheio na recepção. Karen não desconfiou de nada. Abraçou meu braço, encostou a cabeça no meu ombro. Vamos sair para jantar daqui a pouco, né? Eu disse que sim. Eu menti. Sobre tudo. E a noite inteira eu pensei numa forma de manter Tamires longe da minha esposa, acreditando ainda que dava para controlar a situação. Mas no dia seguinte, percebi que ela não queria só me destruir. Ela queria me ter de volta, e faria qualquer coisa para isso, até as coisas começarem a sair do meu controle de um jeito que eu nunca imaginei. Acordei no dia seguinte com aquela sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. Eu mal tinha dormido. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do que tinha acontecido com Tamires naquele corredor. Lembrava do olhar dela, do sorriso satisfeito, das palavras ditas como se tivesse acabado de ganhar uma disputa. E o pior, eu sabia que para ela aquilo não tinha sido um deslize meu. Tinha sido uma abertura, um convite, uma prova. Karen estava deitada de lado, dormindo tranquila, com a respiração leve. Ela não tinha ideia do que eu tinha feito. E ver ela ali, tão calma, tão confiante em mim, doeu. De um jeito que eu não sabia explicar. Eu não conseguia sequer olhar muito tempo para ela sem sentir a garganta travar. Quando descemos para o café da manhã, eu já sabia que Tamires ia aparecer. Ela sempre aparecia quando sabia que eu estava vulnerável. E claro, não demorou nem 10 minutos para ela passar pela nossa mesa. Nós estávamos terminando o café quando ela surgiu. Não olhou para Karen, só para mim. Um olhar rápido, mas cheio de intenção. Depois se afastou, indo para a área externa como se fosse só mais uma hóspede tomando sol cedo. Karen percebeu. Aquela mulher de ontem... Ela olhou para você de novo. Ela olha para todo mundo. Eu murmurei, fingindo desinteresse. Karen franziu a testa. Não, ela olhou para você. E de um jeito... não sei explicar. Eu senti o coração apertar. Amor, você tá vendo coisa. Não tem nada. Ela não insistiu, mas também não engoliu totalmente. Karen era tranquila, mas não era boba. Ao longo do dia, tentamos manter a rotina da viagem. Fomos a uma praia mais afastada, caminhamos pela beira do mar, tiramos algumas fotos. Era para ser um dia agradável, mas eu não conseguia relaxar. A todo instante olhava para os lados, esperando ver Tamires surgindo entre as barracas ou atrás de algum quiosque. E foi justamente na volta para a pousada que a situação escapou de vez do meu controle. Karen subiu para o quarto para tomar banho, enquanto eu fiquei na recepção tentando resolver um problema com o ar-condicionado, que estava fazendo um barulho estranho. Assim que terminei de falar com o rapaz da manutenção e virei para pegar o elevador, senti alguém bloquear minha passagem. Tamires. Ela estava ali com um vestido leve e o cabelo solto, fingindo naturalidade, mas os olhos entregavam tudo. A gente precisa conversar, ela disse baixinho. Não tem conversa nenhuma, respondi. Você precisa me deixar em paz. Eu cometi um erro e não vai acontecer de novo. Ela deu uma risada curta. Erro? Você não pareceu achar que era erro ontem. Eu olhei em volta nervoso. A recepção não estava cheia, mas tinha gente passando. Fala baixo. Tamires cruzou os braços. Você é meu. Sempre foi. Ela hesitou como se tivesse nojo de pronunciar. Karen, ela é só um intervalo. Você acha mesmo que ela aguenta quem você realmente é? Tamires, chega, eu disse, tentando controlar a voz. Não vai acontecer mais nada entre nós. Acabou. Ela aproximou o rosto sem me encostar, mas perto o bastante para me prender. Se você não voltar para mim, eu conto tudo para ela. Cada detalhe.
Você sabe que eu falo. Sabe que eu não tenho vergonha de nada. Meu estômago embrulhou. Por favor, foi só o que consegui dizer. Não faz isso. Ela sorriu devagar, um sorriso de vitória. Então me encontra hoje à noite, no quarto onde estou. Número 23. Não, respondi na hora. Não tem chance. Tamires levantou o celular como se exibisse algo. Eu gravei ontem, Jonathan. Não tudo, mas o suficiente. E se você não aparecer, amanhã cedo ela recebe tudo. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Ela deu 2 passos para trás. Às 21h. Se não vier, se bom, você que escolha qual vida quer perder. E saiu deixando o corredor parecer menor do que realmente era. Pensei em ir até a recepção, contar tudo, pedir que retirassem ela dali. Mas como eu faria isso? Como explicar que uma mulher que, aos olhos dos outros, parecia tranquila, na verdade era uma ameaça? E pior, como explicar que eu tinha acabado de traí-la? Eu sabia que, se pedisse ajuda, teriam que envolver Karen, e era justamente isso que eu estava tentando evitar. Passei o resto do dia num estado de pânico que tentei disfarçar. Karen e eu fomos caminhar pela orla. Depois sentamos para tomar um sorvete. Ela conversava sobre coisas simples, músicas que tocavam ali perto, um passeio que queria fazer, enquanto eu respondia automático com a mente longe. Eu pensei em contar. De verdade. Em algum momento, quase deixei escapar. Mas como eu ia fazer isso? Dizer para minha esposa, na nossa lua de mel, que eu a tinha traído no primeiro dia? Eu ia destruí-la. E Tamires sabia disso. Era exatamente essa a arma dela. Quando deu umas 20h, Karen decidiu ficar no quarto vendo TV, enquanto eu dizia que ia descer até a área externa para buscar um café. Ela nem desconfiou. Me deu um beijo rápido e continuou assistindo confortável, sem imaginar a tempestade que estava prestes a cair sobre nós. Eu desci. Cada passo parecia pesar mais que o outro. Eu sabia que não devia ir, mas, se não fosse, ela cumpriria a ameaça, e eu perderia Karen do mesmo jeito. Parecia não haver escolha. Parecia. Quando parei diante do quarto 23, respirei fundo várias vezes. Eu tinha certeza de que ia entrar num buraco ainda mais fundo. Mas antes que eu batesse, ouvi uma voz atrás de mim. Jonathan! Meu corpo gelou. Virei devagar. Karen estava no corredor, descalça, com o cabelo preso de qualquer jeito, usando o casaco que sempre colocava quando estava com frio. Ela segurava meu celular na mão. Eu devia ter deixado em cima da cama, destravado. E a tela mostrava uma notificação. Uma mensagem. De Tamires. Uma frase curta. Se atrasar, mando para ela primeiro. Karen me encarou. O que é isso? Eu abri a boca para falar, mas nada saiu. Ela deu alguns passos para trás, já entendendo mais do que eu conseguia explicar. Jonathan, quem é essa mulher? O que está acontecendo? Eu tentei me aproximar. Amor, eu posso explicar. Eu fiz uma merda. Mas não é o que você está imaginando. Por favor, deixa eu... A porta do quarto 23 abriu. Tamires apareceu com um sorriso vitorioso, quase teatral. Bom, acho que você chegou cedo demais, Jonathan. Ou atrasado demais. Depende do ponto de vista. Karen levou a mão à boca. Tamires cruzou os braços, satisfeita. Ele não te contou? Ontem, aqui mesmo no corredor, ele implorou por mim. Mal conseguia esperar. Isso é mentira, eu gritei. Não foi assim. Ela me forçou, ela. Tamires riu. Forçado? Você me abraçava, Jonathan. Eu tenho gravação. Quer mostrar para sua esposa? Quer que ela escute a forma como você geme? Cala a boca! Eu berrei, perdendo totalmente o controle. Karen deu mais um passo para trás. Eu não acredito que você fez isso comigo. Karen, por favor, deixa eu explicar. Ela está manipulando tudo. Ela sempre fez isso comigo. Eu errei, eu sei, mas eu fui pressionado. Foi rápido, eu estava confuso, Tamires completou com veneno. Ele estava com saudade. Karen me encarou com um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar quebrado. Eu preciso sair daqui.
Vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Não era só raiva, era desorientação. Um tipo de mágoa que faz a pessoa querer sair do lugar antes que o corpo desabe. Ela virou e correu pelo corredor. Eu fui atrás. Karen, espera, por favor, não vai... Mas quando virei a curva, ela já descia as escadas chorando, sem olhar para trás. Eu tentei alcançá-la, mas um funcionário apareceu no meio, perguntando se estava tudo bem, bloqueando minha passagem por segundos. Segundos suficientes para ela sumir na multidão de turistas lá embaixo. Voltei correndo ao corredor. Tamires não estava mais lá. A porta do quarto 23 estava fechada. Karen arrumou tudo naquela mesma noite. Voltou para o nosso quarto, pegou a mala, quase não olhou para mim. Só disse uma única frase, sem deixar margem. Não me procura mais. Tentou sair da pousada a pé. Só não foi embora de vez porque a recepção a ajudou a chamar um carro para o aeroporto. Eu tentei ligar, mandar mensagem, explicar. Nada. Ela bloqueou tudo. A forma como ela arrumou as coisas foi quase automática, como se estivesse se segurando para não desmoronar ali mesmo. Não falou alto, não gritou, não pediu explicações. Era como se estivesse tentando manter um mínimo de controle, enquanto tudo dentro dela ruía. Por isso saiu tão rápido. Não porque não quisesse ouvir, mas porque sabia que se ficasse mais 5 minutos, talvez não conseguisse ir embora. Depois que Karen foi embora, eu não tinha forças para nada. Passei horas sentado no chão do quarto, ainda com a porta encostada, sem saber se chorava, se corria atrás dela ou se simplesmente morria ali mesmo. Não pensei em Tamires, não pensei em confrontá-la. Só fiquei parado, tentando respirar. Quando finalmente consegui levantar, já estava amanhecendo. Na manhã seguinte, voltei à porta do quarto 23. Bati, toquei a campainha, insisti, até que um funcionário da pousada se aproximou. Esse quarto está vazio, senhor. A hóspede fez check-out às 5 da manhã. Tamires tinha ido embora, tinha conseguido o que queria. Era típico dela. Nunca permanecia depois de conseguir o que queria. Tamires não precisava assistir ao estrago. Ela só precisava provocá-lo. O resto ela sabia. Eu faria sozinho. E eu voltei para casa sozinho. Sem Karen, sem respostas. Com uma culpa que lateja até hoje. Ela não mandou o vídeo para mais ninguém. Não fez escândalo. Não apareceu de novo. Porque Tamires nunca quis destruir minha imagem. Quis só destruir a minha vida. E conseguiu. Minha lua de mel durou 48 horas. Meu casamento durou 1 semana. E eu ainda acordo às vezes com medo de abrir a porta e encontrá-la ali. Porque se tem uma coisa que aprendi sobre a Tamires é... ela nunca volta 2 vezes pelo mesmo motivo, mas sempre volta. E eu sei que ainda não paguei tudo que ela acha que devo. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu tinha 29 anos quando casei com a Roberta. E quando olho para trás, parece que nossa história começou muito antes do dia em que subimos no altar. A gente se conheceu de um jeito tão simples que às vezes eu acho estranho como aquilo virou tudo na minha vida. Era um domingo abafado. Eu tinha ido ajudar um amigo numa feira de artesanato e ela apareceu perguntando o preço de uma luminária de madeira. Eu lembro exatamente como ela ergueu a sobrancelha quando eu tentei explicar o funcionamento da lâmpada, como se estivesse avaliando se eu era mesmo tão desajeitado quanto parecia. Depois riu e acabou levando a luminária. E o meu número. A partir dali, as coisas seguiram num ritmo que eu nunca tinha vivido. Ela trabalhava em horário comercial. Eu tinha uma rotina meio bagunçada por causa do meu emprego, que exigia turnos variáveis, mas mesmo assim, a gente sempre dava um jeito de se ver. A Roberta tinha esse jeito dela, tranquilo, mas firme. Ela decidia o que queria e simplesmente fazia acontecer. Eu, do lado dela, me sentia menos perdido no mundo. A gente namorou por quase 6 anos, e nesses 6 anos passamos por muita coisa. Mudança de apartamento, emprego novo, problemas de família, saúde capengando aqui e ali, mas nada que balançasse a gente de verdade.
O que mais me impressionava era como ela lidava com tudo com calma, mesmo quando eu achava que o mundo ia desmoronar. Ela dizia que drama demais só traz peso. E eu tentava seguir o conselho, mesmo nem sempre conseguindo. Quando finalmente decidimos morar juntos, percebi que dividir o mesmo teto com ela era muito mais fácil do que qualquer história que eu já tinha ouvido sobre casais. A gente brigava, claro. Ela tinha mania de espalhar coisas pela casa e eu tinha mania de implicar com qualquer barulho depois das 10 da noite. Mas até as brigas eram curtas, meio bobas, terminavam rápido. E toda vez que eu acordava e via que ela estava respirando ao meu lado, com o cabelo bagunçado e o rosto ainda meio amassado do travesseiro, eu tinha certeza de que era com ela que eu queria envelhecer. O pedido de casamento veio no 3º aniversário de quando começamos a morar juntos. Não foi nada planejado. Naquele dia, eu tinha trabalhado um turno longo, cheguei cansado, só querendo comer alguma coisa e dormir. Ela estava no sofá, vendo um filme que já tinha começado pela metade. Eu sentei ao lado dela e, sem saber direito porquê, senti um impulso gigantesco de falar aquilo. Não tinha anel, não tinha discurso, não tinha cenário bonito. Só tinha eu, exausto, dizendo: "Casa comigo." Ela riu achando que eu estava brincando. Quando percebeu que era sério, ficou em silêncio por uns segundos que pareceram horas. Depois disse: "Claro", baixinho, e me abraçou tão forte que até hoje eu lembro do cheiro do shampoo dela naquele momento. A partir daí, começou a correria do casamento. A gente não tinha muito dinheiro. Então fizemos uma cerimônia pequena, com poucos amigos e parentes próximos. Nada de glamour, nada de festa enorme. Era só a gente celebrando o que já era certo havia muito tempo. Roberta escolheu um vestido simples, mas que deixava ela linda de um jeito que me dava até um nó na garganta. Eu não fazia ideia de como me comportar com terno, mas ela ajeitou minha gravata antes da cerimônia e disse que eu estava aceitável, com aquele sorriso torto que dava vontade de rir no meio da tensão. O dia do casamento passou rápido. Eu lembro de flashes. Minha mãe chorando, meu pai meio sem saber o que dizer, os amigos tirando sarro da minha cara tensa, a música tocando baixinho, minha mão suando dentro da dela. Quando o juiz de paz pediu que a gente trocasse votos, eu quase esqueci o que tinha planejado falar. A Roberta segurou minha mão e apertou de um jeito que me trouxe de volta para o momento. Eu consegui dizer, com a voz meio trêmula, que ela era minha melhor amiga, minha calma nos dias ruins e a pessoa com quem eu queria dividir qualquer rotina, até as mais chatas. Ela riu de novo. O riso dela sempre parecia quebrar qualquer peso do mundo, e disse que eu era exagerado, mas que sentia o mesmo. A festa foi curta, mas cheia de gente que realmente torcia por nós. Eu e Roberta nunca fomos muito de barulho, então aquilo nos pareceu perfeito. Dançamos uma única música, meio desajeitados, como sempre éramos quando tentávamos parecer coordenados. Depois, ficamos sentados conversando com amigos, comendo salgadinhos e rindo de histórias antigas. Nada fora do comum. Nada que sugerisse que nossa vida, dali para frente, tomaria um rumo estranho, incômodo, assustador. No fim da noite, quando estávamos guardando os presentes no carro, ela me olhou e disse que aquele tinha sido o melhor dia da vida dela. Eu concordei e lembro de pensar que aquilo era só o começo, que tudo seria ainda mais tranquilo, ainda mais bonito. A gente tinha planos simples, construir alguma estabilidade, talvez comprar uma casa, talvez ter filhos mais para frente. A vida parecia seguir um curso natural, até previsível. E, sinceramente, naquele momento, era tudo o que eu queria. Nos dias seguintes ao casamento, a casa ainda estava cheia daquele clima de novidade. A gente esbarrava na aliança o tempo todo, ficava olhando para o próprio dedo, como se tentasse acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Roberta adorava cozinhar escutando música, e agora fazia isso usando a aliança, sempre batendo o ritmo com os dedos na bancada. E eu, toda vez que pegava minha chave no porta-chaves, dava uma olhada rápida na minha própria mão, achando aquilo bonito demais para ser real. A gente começou a arrumar as malas com calma, dobrando roupa, revisando lista de documentos, comprando itens que ainda faltavam.
Era para ser algo simples, sem exageros. O clima entre nós continuava leve, animado. À noite, deitados na cama, conversávamos sobre o que esperávamos do futuro, sobre tudo que queríamos construir. Nada parecia capaz de tirar a gente daquele eixo. E talvez por isso, olhando agora, tudo me soe ainda mais estranho. A sensação de que, enquanto vivíamos aquele começo tão normal, tão cheio de esperança, havia algo se aproximando sem que a gente percebesse. Algo que mais tarde iria quebrar completamente a ideia que eu tinha de segurança, de rotina, de controle. Mas naquela primeira semana depois do casamento, não havia espaço para medo, nenhum. Era só felicidade e uma confiança cega de que estávamos começando a vida do jeito certo, juntos. Eu não fazia ideia de que tudo que viria depois iria me marcar para sempre, e que eu nunca mais iria olhar para o mar, ou para o silêncio, da mesma forma. Os dias seguintes passaram num ritmo gostoso, daquele tipo que a gente nem percebe direito. Eu e a Roberta ainda estávamos meio atordoados com tudo, tentando entender essa coisa de agora somos marido e mulher, mas sem perder a leveza de sempre. A preparação para a viagem foi a parte mais animada. Ela adorava pesquisar lugares, comidas típicas, passeios, tudo. Eu cuidava da parte prática, documentos, reservas, conferir horários. Funcionávamos bem desse jeito. Quando chegou o dia da viagem, acordamos antes do sol nascer. Lembro da cara dela, toda inchada de sono, mas com um brilho que eu não via há muito tempo. Mesmo cansados, a gente tinha aquela sensação de que algo grande estava começando, algo que ia marcar nossa vida. Eu segurava a mão dela no aeroporto e ela ficava balançando a perna, nervosa e animada ao mesmo tempo. Era bonito de ver. A viagem foi tranquila, apesar do cansaço. Chegamos ao destino no meio da tarde, com aquele calor úmido que grudava na pele. O lugar parecia saído de uma foto de revista. Água clara, vegetação densa, cheiro de maresia no ar. A gente não conhecia quase nada dali, mas todo mundo falava que era seguro, turístico, cheio de casais que procuravam paz. Era justamente isso que queríamos. Alguns dias longe de tudo, só nós dois. No primeiro dia não fizemos quase nada. Só deixamos as malas no quarto, tomamos banho e saímos para comer algo leve perto da praia. O silêncio do lugar era diferente do que estávamos acostumados. Mesmo com gente passando, havia uma calma que parecia quase exagerada. Eu comentava com a Roberta que aquilo ia fazer bem para a gente, para a cabeça, para sair da rotina pesada de trabalho. Ela concordava, sempre sorrindo. No segundo dia começamos a explorar melhor. Caminhamos pela orla, tiramos fotos, mergulhamos perto das pedras rasas. Eu não era bom nadador, mas ela adorava a água, então eu ia meio no embalo dela. O mar ali parecia calmo, até confiável. As ondas eram pequenas, dava para ver o fundo mesmo longe da areia. Tinha algo relaxante naquele tom de azul que parecia não acabar nunca. Foi nesse dia que recebemos a oferta do passeio privado. A gente tinha voltado para a pousada depois de caminhar o dia inteiro. E enquanto esperávamos o jantar ser servido, um dos guias locais se aproximou. Ele não tinha aquele estilo turístico, com camiseta estampada e sorriso treinado. Parecia mais simples, mais discreto. Falava baixo com calma, explicando que fazia passeios mais reservados, longe das rotas comuns, em pontos de mergulho menos movimentados. Roberta adorou a ideia na hora. Eu fiquei um pouco inseguro, mas ela sempre teve esse lado aventureiro e acabou me convencendo. Marcamos o passeio para o dia seguinte de manhã. O guia disse que passaria na pousada bem cedo, antes das 7 horas, para aproveitar a maré boa. Eu não sabia nada sobre maré, mas ele falava com tanta certeza que parecia entender de verdade. A Roberta fez 1000 perguntas: o que levar, quanto tempo durava, se tinha muita correnteza. E ele respondeu tudo com segurança. Aquilo me deixou um pouco mais tranquilo. Engraçado como, olhando agora, lembro de cada detalhe da conversa, o timbre da voz dele, o jeito de explicar as marés, mas não lembro dele ter dito o nome em momento algum. Acho que na hora isso não nos pareceu estranho. Estávamos cansados, empolgados, e ele falava com tanta segurança que parecia alguém oficialmente ligado à pousada.
Dormimos cedo naquela noite. Ou tentamos. Eu lembrava de ficar virando de um lado para o outro, com a cabeça cheia de expectativas. Sabe quando algo parece bom demais para ser verdade? Eu não sabia explicar, mas tinha um incômodo leve, quase imperceptível, como um aviso bobo que a gente ignora porque não quer estragar o momento. Achei que fosse só ansiedade. O guia chegou na hora certa, antes mesmo das 7 horas. Batemos um papo rápido enquanto caminhávamos até o pequeno pier onde o barco dele estava. Era simples, mas parecia em bom estado. O dia estava bonito, céu limpo, brisa leve. Tudo perfeito. Subimos a bordo e seguimos mar adentro. No começo foi tranquilo. Ele conversava pouco, mas dava algumas informações sobre a região, sobre o clima, sobre como o mar mudava ao longo do dia. Roberta fazia vídeos do trajeto, apontava coisas na água, ria de qualquer detalhe. Eu sentia aquela alegria boa só de ver ela feliz daquele jeito. Mas depois de algum tempo, comecei a achar que estávamos indo longe demais. Não sabia explicar exatamente quanto tempo havia passado, mas parecia mais do que o combinado. A costa já estava tão distante que parecia uma linha fina no horizonte. A água mudava de cor conforme avançávamos, ficando num azul mais escuro, mais profundo. Perguntei ao guia se ainda faltava muito. Ele respondeu num tom normal, dizendo que o ponto de mergulho ficava um pouco mais adiante. Ele não parecia preocupado. Isso me acalmou por alguns instantes, mas a sensação estranha voltava de vez em quando, como se algo estivesse fora do lugar e eu não soubesse exatamente o que. Quando finalmente paramos, não havia mais nenhuma embarcação por perto. Só o nosso barco, o barulho leve das ondas batendo na lateral e o céu claro em cima da gente. A Roberta estava animada, preparando o equipamento de mergulho com facilidade, enquanto eu tentava não demonstrar muito nervosismo. O guia explicou como seria o mergulho. Disse que não havia perigo, que a profundidade era segura. Entramos na água. A temperatura era agradável e o mar ali era ainda mais transparente que perto da costa. Tinha uma sensação estranha de amplitude, como se o mundo debaixo d'água fosse infinito. Roberta mergulhava com suavidade, sempre indo um pouco mais fundo do que eu conseguia. Eu a seguia aos poucos, tentando manter a calma, respirando devagar. O guia mergulhou com a gente no início, mas depois de um tempo, não lembro exatamente quando ele desapareceu do meu campo de visão. Achei que ele estivesse verificando algo no barco ou mudando o ângulo de visão. Não dei tanta importância no momento. Mas quando subimos de volta à superfície, eu e a Roberta, e olhei em volta, ele simplesmente não estava lá. Nenhum sinal, nenhum som, nada. Roberta riu, achando que ele tinha mergulhado de novo, mas eu já começava a sentir um peso no estômago. Chamamos por ele algumas vezes. O silêncio que voltou parecia maior do que deveria ser. Voltamos para o barco, subimos pela lateral, ainda pingando. O deck estava completamente vazio. Nenhuma mochila, nenhum equipamento extra, nada além do que já estava lá quando saímos. O rádio não ligava, as caixas de suprimentos estavam fechadas, mas só tinham algumas poucas coisas: água, frutas, uns biscoitos secos, nada que indicasse um passeio longo demais. Ele deve ter mergulhado, Roberta insistiu. Era uma explicação possível, mas por que ele não respondeu quando chamamos? Por que o barco estava tão quieto? Por que parecia que estávamos mais longe do que deveríamos? O sol ainda estava alto, mas meu peito já começava a apertar. A sensação que eu tinha na noite anterior voltou com tudo. Agora não mais como um incômodo leve, mas como um aviso claro, forte, impossível de ignorar. Algo estava errado, e eu ainda não tinha ideia do tamanho do problema. Nos primeiros minutos depois que percebemos que o guia não estava no barco, eu ainda tentava racionalizar. Talvez tivesse mergulhado mais fundo para verificar alguma coisa. Talvez tivesse visto algum movimento na água. Talvez tivesse até se afastado flutuando sem querer. O mar podia enganar a gente, empurrar para longe sem perceber. Roberta também tentava manter a calma, como sempre fazia, mas dava para ver no rosto dela que o incômodo estava crescendo. A gente ficou chamando por ele por vários minutos, olhando em todas as direções, tentando enxergar qualquer sombra, qualquer movimento estranho na superfície.
A água estava calma, praticamente sem onda, sem nenhum sinal de alguém surgindo. Nenhum braço levantado, nenhuma cabeça aparecendo. Nada. O silêncio parecia maior ali, como se o mar engolisse tudo. Depois de um tempo, a Roberta olhou para mim e disse: "Acho melhor a gente esperar um pouco." Concordei, mas no fundo já sabia que algo estava muito errado. Ele não teria mergulhado tanto tempo sem equipamento extra, não teria feito isso sem avisar, e principalmente não teria se afastado a ponto de não ouvir os nossos gritos. O sol ainda estava forte, queimando nossa pele. Eu fiquei andando pelo barco tentando encontrar algo útil. Havia uma caixa pequena com algumas garrafas d'água, umas frutas meio passadas e alguns biscoitos. Nada de rádio funcionando. O painel parecia desligado. Talvez estivesse com a fiação queimada. Talvez simplesmente enferrujado. Eu não tinha conhecimento para saber. Só sabia que apertasse o quanto apertasse, ele não dava sinal de vida. Foi só quando o sol começou a descer que a ficha caiu de verdade. Estávamos sozinhos, em mar aberto, sem comunicação, sem saber em que direção ficaríamos mais perto da costa. O guia não estava voltando. Roberta tentava manter a respiração calma, mas eu via quando o olhar dela fugia para o horizonte com aquele medo que ela tentava esconder. Ela apertava a aliança com o polegar, um hábito que sempre surgia quando ficava nervosa. Fizemos a única coisa que dava para fazer: esperar. A noite chegou rápido demais. O azul do mar foi ficando escuro, quase preto, e o vento aumentou um pouco. Não o suficiente para preocupar com tempestade, mas o suficiente para deixar o barco balançando mais. A Roberta se encolheu debaixo de uma toalha, e eu fiquei sentado ao lado dela, segurando a mão dela com força, como se isso fosse nos manter firmes. A primeira noite foi péssima. Mal conseguimos dormir. Cada leve barulho na madeira parecia maior. Cada respingo gelado parecia sinal de que algo estava prestes a piorar. O mar faz um som diferente durante a noite, um som que a gente não percebe quando tem luz ou quando tem outras pessoas por perto. É um som de vazio, de distância, de isolamento. Quando o sol nasceu, ficamos procurando o horizonte como se fosse trazer alguma resposta. Mas a costa estava tão longe quanto antes. Até mais, talvez. Aquela área tinha correntes laterais muito fortes, quase invisíveis na superfície. Elas podiam arrastar embarcações leves por quilômetros sem que ninguém percebesse. Naquele momento, claro, não sabíamos disso. Só víamos o mundo ficando cada vez mais distante. O barco tinha flutuado durante a noite e agora estávamos completamente sem referência. O segundo dia foi pior que o primeiro. A água ainda era pouca e decidimos racionar. Cada gole parecia um desperdício, mesmo sabendo que era necessário. Dividimos uma fruta no meio, comendo devagar, tentando enganar a fome. A Roberta tentava conversar sobre outras coisas, lembranças nossas, histórias antigas, qualquer assunto que pudesse desviar a cabeça do medo. Mas nenhuma memória conseguia abafar aquela sensação crescente de que estávamos perdidos. No terceiro dia, o calor ficou insuportável. A pele ardia, a boca secava rápido demais. A cabeça doía. O barco já começava a ter um cheiro de sol, sal e cansaço. Roberta estava ficando mais quieta, e isso me assustava. Ela sempre foi firme, sempre foi a mais centrada entre nós. Ver ela daquele jeito, falando pouco, olhando muito para o mar, doía mais do que tudo. Foi nesse dia que conseguimos recolher um pouco de água da chuva. As nuvens tinham fechado de repente e começou a garoar fraco. Colocamos todos os recipientes que tínhamos, tampas, copos, qualquer coisa que pudesse guardar umas gotas, e ficamos ali, como dois desesperados. Não deu muito, mas foi o suficiente para evitar que a sede piorasse. Durante a noite, o vento aumentou. O balanço do barco era mais forte, mas não havia tempestade. Era só um mar irritado, como se estivesse reclamando da nossa presença. O som das madeiras rangendo ficava mais alto quando o barco subia e descia nas ondas. Ninguém dormiu. Roberta tremia de frio. Eu tentava abraçar ela, mas também estava tremendo. Não era só frio, era medo. No quarto dia, a fome bateu de um jeito diferente.
Era como se o corpo estivesse desistindo. Pernas fracas, tontura, pensamento lento. Tentamos pescar alguma coisa, usando um pedaço de linha improvisada e um pedaço de fruta velha como isca. Nada mordia. O mar parecia zombar da gente, mostrando o fundo claro às vezes, como se os peixes estivessem ali, mas não para nós. Conversamos pouco naquele dia. As palavras não vinham. O silêncio pesava, mas era tudo que conseguíamos. A Roberta encostou a cabeça no meu ombro e eu senti o peso dela mais leve do que deveria. No quinto dia, eu achei que ela fosse desmaiar. Acordou muito fraca, com a voz arrastada, a boca quase sem cor. Eu tentei molhar os lábios dela com a pouca água que ainda tínhamos, mas ela recuava, dizendo que eu também precisava. Discutimos por alguns segundos, mas ambos sabíamos que aquilo não levava a nada. A verdade é que nenhum dos dois estava bem. Eu não sabia mais o que pensar. Não sabia quanto tempo conseguiríamos aguentar. A certeza de que ninguém sabia onde estávamos apertava meu peito a cada hora. Eu tentava vigiar o horizonte, procurando qualquer ponto, qualquer reflexo, qualquer sinal de embarcação. Mas o mar era só mar. No sexto dia, acordei com o barulho do casco batendo mais forte. O vento tinha virado durante a madrugada e o barco estava se movendo rápido demais, sem direção. Eu prendi as cordas laterais para tentar manter o mínimo de estabilidade. O sol apareceu atrás das nuvens, iluminando o rosto da Roberta. Ela estava pálida, mas respirava. Eu ficava repetindo para mim mesmo que ia passar, que alguém ia aparecer, que o guia talvez tivesse sido resgatado e estivesse avisando as autoridades. Era uma esperança idiota, mas era a única coisa que me mantinha consciente. Quando a noite caiu de novo, senti o corpo começar a falhar. A cabeça pesava, os olhos ardiam. A Roberta segurou minha mão com pouca força e disse, quase num sussurro, "A gente vai sair dessa. Anderson, não dorme muito fundo, tá?" Eu tentei sorrir, mas no fundo eu achava que o sétimo dia seria o último. Eu não podia imaginar o que realmente ia acontecer quando amanhecesse. Quando o sétimo dia começou, eu nem tinha percebido que tinha dormido. Minha cabeça caía e levantava como se pesasse uma tonelada, e meu corpo inteiro parecia feito de areia molhada, pesado e fraco. O céu estava meio nublado, mas dava para ver que logo o sol ia aparecer e transformar tudo em calor de novo. Eu tentei levantar devagar, mas minhas pernas não obedeciam direito. A primeira coisa que fiz foi olhar para Roberta. Ela estava deitada, encolhida, os olhos fechados, respirando bem devagar. Quando toquei no braço dela, ela abriu os olhos só um pouquinho. Não conseguia falar direito, mas tentou me dar um sorriso fraco. Aquilo me deu um impulso que eu não sabia de onde vinha. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Não dava mais para só esperar. Eu me levantei cambaleando e olhei ao redor, como se buscasse algo novo no horizonte. Como se, por algum milagre, algo tivesse mudado. Mas era tudo igual. Azul para todos os lados. O tipo de azul que parece bonito nas fotos, mas que vira um pesadelo quando é tudo o que existe. Foi quando ouvi um barulho diferente. No começo, achei que era minha cabeça pregando peça. Podia ser o vento, podia ser o casco reclamando, mas não era igual aos outros sons que eu já tinha escutado durante a semana inteira. Era algo mais grave, mais constante, como um motor. Eu me segurei na borda do barco e virei para a esquerda, tentando seguir o som. Nada. Depois virei devagar para a direita. E foi aí que vi. Bem distante, quase confundido com a linha do horizonte, havia uma sombra. Pequena primeiro, depois um pouco maior. E então eu vi um contorno. Um casco enorme, alto, um navio de verdade. Não era barco de pesca, não era lancha de passeio. Era um navio grande, daqueles que parecem um prédio se movendo. Meu coração bateu tão forte que eu senti a vista escurecer por alguns segundos. Gritei o nome da Roberta. Minha voz saiu falha, mas ela abriu os olhos, piscando como se tentasse entender por que eu estava tão agitado. Apontei para frente. Jota, tem um navio. A Roberta tem um navio. Ela fez força para levantar, mas não conseguiu. Então eu a ajudei a apoiar as costas na lateral do barco. Os olhos dela se arregalaram quando finalmente viu aquela coisa gigante vindo na nossa direção. Eu comecei a acenar, mesmo sem ter nada nas mãos.
só os braços indo para cima e para baixo com a pouca força que restava. Minha garganta estava seca e ardia, mas eu gritava mesmo assim. Gritava o mais alto que conseguia. Por alguns segundos achei que o navio ia passar reto. Ele estava tão longe que talvez nem percebesse a gente. Eu não sabia se era melhor pular na água, se era melhor ficar ali, se fazer algum barulho ajudaria. Mas não tinha nada para bater, nada para iluminar, nada para balançar. A única coisa que eu tinha era meu próprio desespero. Continuei gritando até sentir a garganta cortar. Roberta tentava levantar a mão, mas só conseguia levantar o braço até a metade. Foi quando vi o navio reduzindo a velocidade. Ele não estava mais indo reto, ele estava virando, na nossa direção. Eu comecei a chorar sem nem perceber. O som do motor ficando mais alto, mais próximo, parecia a coisa mais linda que eu já tinha ouvido na vida. Ele foi se aproximando devagar, como se tivesse medo de virar nosso barco com a força da água. Quando chegou perto, vi gente lá em cima apontando para nós. Gritos que eu não entendia. Correria. Uma boia jogada. Depois uma escada lateral. Alguém desceu correndo com colete e rádio preso na gola e começou a gritar instruções que eu mal conseguia seguir. Eu só sabia que precisava tirar a Roberta dali. Tentei levantar ela com cuidado, mas minhas forças eram mínimas. O cara do navio pulou para dentro do nosso barco e me ajudou segurando ela pelos ombros, falando rápido em um inglês misturado com sotaque. Ele dizia que estava tudo bem, que iam cuidar da gente, que já tinham chamado uma equipe médica. A última coisa que lembro antes de apagar foi sentir as mãos dele me puxando e Roberta sendo colocada numa maca improvisada. Eu ouvi ela me chamando, mas a voz dela virou um eco distante. Tudo ficou branco e depois preto. Acordei em uma enfermaria improvisada dentro do próprio navio, com um soro no braço. A boca ainda estava seca, mas um pouco melhor. O ar-condicionado fazia um frio bom, um frio que parecia um abraço, depois de dias no calor absurdo do mar. Tentei me sentar, mas uma enfermeira apareceu do nada, pedindo calma. A primeira pergunta que fiz foi: minha esposa, a Roberta? Ela sorriu e disse que ela estava bem, em outra sala, recebendo atendimento. Disse que nós tínhamos sido encontrados por acaso, porque o navio tinha desviado a rota por causa de correntes mais fortes naquela manhã. Por acaso. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Quando finalmente me deixaram ver a Roberta, ela estava sentada com cobertores e um monte de adesivos no peito para monitoramento. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Eu sentei ao lado dela, segurando sua mão, sentindo a pele dela quente e viva. A gente ficou uns bons minutos só olhando um para o outro sem dizer nada. As palavras não vinham, não precisavam vir. Horas depois, quando já estávamos melhor, chamaram a gente para conversar com o capitão. Ele queria entender o que tinha acontecido. Contamos tudo, cada detalhe. O guia, o mergulho, o desaparecimento, o barco sem rádio, os dias à deriva. Os oficiais se entreolhavam o tempo todo, anotando coisas. Um deles até comentou que aquele tipo de passeio privado não devia ser feito sem registro, sem autorização, sem comunicação adequada. Mas quando perguntaram o nome do guia, nós não tínhamos. Ele nunca tinha se apresentado de verdade. Nunca mostrou o documento. Nunca mencionou a empresa para quem trabalhava. Depois comentaram que acidentes aconteciam, que às vezes guias mergulhavam e eram pegos por correntes fortes que sumiam sem deixar rastro. Pode até ser verdade, pode até ser plausível, mas algo no olhar do capitão mostrava que ele achava a situação estranha demais. 2 horas depois, já estavam preparando tudo para nos deixar no continente. A parte que mais me marcou aconteceu quando fui pegar nossas coisas no barco. O mesmo barco onde tínhamos passado a pior semana da nossa vida. Um dos marinheiros me acompanhou. Ele iluminou o interior do casco, checando se tinha algo importante que eu tivesse esquecido. Eu estava virando para sair quando ele abaixou, pegou algo preso numa fresta do chão e me entregou. Era uma etiqueta plástica, daquelas de mala, mas estava completamente apagada, sem nome, sem número, sem nada. Eu não fazia ideia de quem era, nem se era nossa, nem se era dele.
O marinheiro só deu de ombros como se aquilo não significasse nada, mas para mim, significava. Era mais um pedaço de um quebra-cabeça que nunca ia fechar. Até hoje não sabemos o que realmente aconteceu com o guia. Se caiu no mar, se afastou, se nos deixou lá de propósito. Não houve buscas oficiais por ele, pelo menos não que tenham nos contado. Depois que voltamos para casa, tentamos contato com a pousada, com a empresa de passeios. Nada. Eles disseram que não tinham registro de nenhum guia com aquela descrição. Nem naquela semana, nem no mês inteiro. Naquela região, era comum aparecerem guias autônomos, gente que não trabalhava oficialmente para a pousada, mas circulava por ali oferecendo passeios rápidos a casais. A maioria era séria, mas alguns simplesmente apareciam e sumiam no dia seguinte sem deixar rastro em lugar nenhum. Talvez nunca saibamos a verdade, mas às vezes, quando eu fecho os olhos e lembro daqueles dias no mar, eu penso no momento em que subimos de volta ao barco depois do mergulho. Ele não estava ali, mas e se ele nunca tivesse realmente mergulhado com a gente? E se ele tivesse ficado no barco até o último segundo? E se, por algum motivo que eu nunca vou entender, ele tivesse simplesmente ido embora? Essas perguntas ficam comigo desde então, e sempre vão ficar. Porque o mar, por mais bonito que pareça, é enorme demais para dar respostas, mas cruel o suficiente para carregar todos os segredos.